TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, iniciando mais um programa Páginas da Bíblia, que tem como finalidade orientar, conduzir, estimular, atualizar nossos alunos, aqueles que pretendem continuar conhecendo, descobrindo as santas páginas da Bíblia. Então convido você a ficar conosco, estamos numa nova temporada, estamos aqui tentando conhecer o Pentateuco. No Pentateuco, nós vamos nos deter mais no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que é um livro cheio de coisas bonitas, porque exatamente vai nos dar dicas de como o Senhor convidou todos nós a participar dessa grande criação, desse grande projeto de amor. Quero então agradecer nossos mestres, nossos teólogos aqui conosco, que vão nos conduzir nesse estudo. Padre Carlos, muito agradecida por sua presença. Olá. Ieda, muito agradecida também por você estar conosco. Obrigada pelo convite. E especialmente agradecemos a você. Comece, continue, não pare, porque a nossa fé se aprofunda em cima do conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais amamos, e quanto mais amamos, nossa fé se expande para um horizonte totalmente novo, grande e que está aí para nos formar cada vez mais. Vou então iniciar, gente, quem assistiu o nosso programa anterior, viu que nós fizemos uma abordagem grande, né, Padre Carlos, sobre o Pentateuco, esses 5 livros que compõem, foi uma introdução, estávamos aqui o Padre Carlos e o diácono José Carlos, foi um programa bem interessante. Hoje, como eu disse, então vamos conhecer mais do Gênesis, esse primeiro livro. E eu vou pedir, nesse comecinho, antes da gente entrar na parte mais didática, eu vou pedir que a gente possa, Ieda, me ajudar, fazendo a gente entender o significado desse nome, Gênesis. Quem é o autor? Deve ter tido alguém que escreveu esse livro, ou um grupo, ou uma comunidade que se reuniu para escrever esse livro. O autor, no caso dele, né? E os assuntos que, na realidade, o livro do Gênesis aborda. Se você nos ajuda nisso, mais tarde eu passo para o Padre Carlos entrar mais nessa questão da introdução, né, desse livro, das partes que compõem o livro. Então, o livro do Gênesis, essa palavra, qual que é o significado de Gênesis, né? É o livro das origens, é o primeiro livro do Pentateuco. É o primeiro livro, o Pentateuco, nós sabemos, né, que é formado por 5 livros. O primeiro livro, então, seria o Gênesis. Depois teria o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, o significado da palavra Gênesis quer dizer origem, nascimento, né, o princípio. Para o judeu, a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, né? O hebraico, o aramaico e o grego. Ela foi traduzida para o grego. Então, a palavra Pentateuco é a palavra no grego, né, que significa os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E a Torá para o judeu, né, na tradução hebraica, então nós temos a Torá, é o livro da lei, é o livro que instrui, né, que vai instruir através dos mandamentos, né, ao homem viver, caminhar na presença de Deus. Então, a origem aqui, o livro, se a gente pegar uma tradução da Bíblia do hebraico, a gente vai ver que ela começa sempre com a palavra, o Gênesis começa com o princípio, né? O princípio, por quê? Porque os judeus, eles designam cada livro pela primeira palavra importante. Então, a gente vai ver que já no capítulo 1, a primeira palavra, né, que em destaque é no princípio. No grego, aí a gente temos, então, a origem, a palavra Gênesis, né,
Para os gregos e para nós, né, na tradução grega da Bíblia, é a origem, o livro das origens. A origem, ele vai relatar, vai narrar, né, as origens da criação, do universo, as origens do pecado, né, das gerações também, a questão também da violência crescente, do dilúvio, a história da salvação aparece aqui também, nesses primeiros capítulos do Gênesis, que vai de 1 até 11. Né? Se me permite, né, como você cita a palavra grega, Gênesis, né, por princípio, mas que ela é tirada principalmente, depois nós vamos ver melhor isso, do versículo 5:1, quando fala das gerações ou da descendência de Adão e Eva. Então essa palavra Gênesis, ela vem da palavra gerações, da palavra descendência. A palavra hebraica que fala que é o princípio, no princípio Deus cria, é Bereshit. Não me peça explicações a mais do hebraico. Que é exatamente isso, o início. E tem uma passagem interessante, só para a gente ver como é que as coisas também às vezes funcionam. Quando em Mateus 9, se não me engano, Jesus está falando aos discípulos que vêm perguntar a Jesus se é lícito ou não repudiar a mulher, ele vai lembrar exatamente o que acontece na criação, onde Deus cria homem e mulher, se unem e se tornam uma só carne, não é? E ele fala, a frase que vai aparecer no princípio Deus criou homem e mulher, né? E os dois serão uma só carne. Esse no princípio é exatamente a palavra hebraica, né? Bereshit, no princípio da criação. Então Jesus ele está ao mesmo tempo, né, recordando que a questão da união do homem e da mulher aparece onde? Aparece no Gênesis, que é como eles falam o nome do livro, no princípio. Desde o começo, Jesus ainda fala, né? Frisa bem, desde o começo foi assim, né? O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher. Então seria uma tradução que também seria correta, seria no Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. No princípio. Na criação, né? E outra coisa que talvez a gente possa ilustrar, os documentos da Igreja Católica, por exemplo, seguem esse costume hebraico de designar o nome dos livros pela sua, no caso dos documentos, não é só a primeira palavra, geralmente se usam as duas primeiras palavras, né? Por exemplo, Amoris Laetitia, Fratelli Tutti, né, do Papa Francisco, Gaudium et Spes, né? Só que são palavras latinas, no caso, não são palavras hebraicas, mas a Igreja adotou também esse costume para designar os seus documentos. Pegar a primeira ou as duas primeiras palavras do escrito. O Gênesis também, essa palavra, ele vai... também recebe outro nome, né? Ele recebe o nome de o livro das origens ou o livro de Moisés. Por que ele recebe também esse nome como livro de Moisés? Porque a questão da autoria, né? A tradição judaica e a tradição cristã, né? Tomam como autor desta obra do Gênesis, não só do Gênesis, mas de todo o Pentateuco, né? Tendo como autor o Moisés. Aqui, se a gente for ler o texto, a gente não encontra o nome do autor no texto. Porém, existe essa tradição judaica atribuída a Moisés. Por quê? Moisés foi o grande profeta que libertou o povo, né, da escravidão do Egito. Mas a gente sabe que essa teoria hoje não se sustenta. Os estudos modernos, a partir do século XIX, XVIII, já tem as teorias das fontes, as teorias documentárias que fala, né, que a Bíblia e que o Pentateuco ou o Gênesis, ela não existe só um autor, um escritor do livro, mas é uma composição, né, uma obra literária escrita por várias mãos, por vários autores. Então aí nós temos a teoria das fontes, né, as fontes javistas, eloísta, deuteronômio e sacerdotal, que são vários escritores, né, épocas diferentes, contextos diferentes, que vão aparecer nos textos narrados, né? E aí então existe
né, três momentos importantes para a gente datar, além do autor, né? Aí seriam vários autores, que não dá nem para identificar, mas eles trazem essas características, né, dessas fontes históricas. Então, a questão da data, né, desses escritos, ele tem basicamente 3 momentos importantes na história, que seria no tempo do rei Salomão, por volta do ano 971 a 931 a.C., então a gente vê que é uma literatura bem antiga. E o que a gente tem hoje desses textos, desses livros, a composição levou 1000 anos para chegar da forma que nós encontramos hoje na Bíblia. Então seria o primeiro momento, né, a questão da monarquia, né, no reinado de Salomão, depois um outro período intermediário do ano 800 a 700 a.C., e também o período que o povo hebreu passou pelo exílio da Babilônia e o pós-exílio, né, que aí vai do século V ao século IV. Então, nós temos 3 momentos importantes para a composição desse livro, né, e que o autor ele vai escrever de acordo com o pensamento da época. Por isso que é importante a gente ler, fazer um contexto, né, para a gente não interpretar ao pé da letra o que está escrito na Bíblia. Né? Então, a gente vê aí, são os momentos históricos que vai influenciar na escrita desses autores. Ele recolhe tradições antigas, como ela colocou, né? Você pensa o tempo de Abraão, 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? E as histórias que vão se contando, então, tem origem nessa época, mas vai ser colocado por escrito, então, bem depois, né? Essas memórias do povo foram então sendo passadas de geração em geração, e claro, né, a memória oral, o relato oral, sempre vai havendo coisas que são acrescentadas, sim, coisas que são modificadas, até começar a ser colocado por escrito, como ela acabou de falar para a gente agora, e também falamos um pouco no programa passado, né? E depois de ser colocado por escrito nessas épocas e serem juntados, então, para formar o Pentateuco e o Gênesis, ainda vai transcorrer mais um tempo ainda até que esse texto se consolide, ou seja, não entram mais modificações nele, porque os judeus então pegaram o cuidado extremo, né, com a palavra de Deus, de não deixar mais ser modificada. Então contaram letra por letra do texto que foi considerado então oficial, digamos assim, até hoje. Tá, então vamos fazer assim um pequeno resumo para que a gente entenda melhor. O livro do Gênesis foi escrito primeiro por inspiração divina. Sempre. É claro que nós não podemos imaginar que quando Deus criou estivesse alguém ali antes de Deus testemunhando como ele fez a criação. Exato. Então, isso foi acontecido depois, um autor divino, agiógrafo, que senta-se e, por inspiração de Deus, mediante oração, ele vai tendo aquelas visões, vai tendo aquelas percepções. Ele recolhe essas tradições. E vai exatamente colocando isso aí. É claro que isso foi atribuído a Moisés, mas com o tempo, como Ieda colocou, já se questiona essa autoria. Pode ter sido um grupo. O Padre Carlos acrescenta que a tradição oral é muito importante nisso aí, que são as memórias do povo que vão sendo acumuladas e passadas de geração em geração. É claro que quando se escreve algo baseado na memória popular, há sempre um grau de subjetividade, se acrescenta sempre aquilo que eu percebi, aquilo que eu senti, aquilo que eu achei. Então, há um toque aí que deve ser questionado, deve ser assim, olhado com uma certa, um certo teor de crítica, digamos assim, né, Padre? É o que faz a ciência, exatamente. Estudar criticamente, tentar Aham. chegar às origens mais remotas do texto, porque não tem como retroagir muito, tem, né? Porque é a história das formas, chamadas Isso. assim, mas não vamos entrar nesses detalhes. Mas quando você coloca essa questão, né, que existe na tradição oral, e mesmo na hora de escrever, quem está contando e quem está escrevendo tem, né, a sua inteligência, o seu compreender, etc. e tal. Mas
que de certo modo é uma, digamos assim, uma riqueza de um lado, uma limitação de outro, mas aí também está agindo a inspiração divina, exatamente. Sim, exatamente. Né? A pessoa não está consciente de que está sendo inspirada, mas aí está a ação de Deus acontecendo na inspiração. Exato, é. Então, Só um instantinho, e quando se questiona o autor sagrado como sendo Moisés, não é porque Moisés não tivesse capacidade de escrever, até porque ele teve uma excelente formação. Sim. Ele era um homem erudito, culto, inteligente, né? Foi formado no meio da realeza egípcia, então ele poderia muito bem ter feito, mas é com relação a certos detalhes que vão sendo observados que está se atribuindo hoje a uma comunidade, né, Ira? Você quer acrescentar alguma coisa a a respeito questão, disso? então, desses textos do livro do Gênesis, a gente, por exemplo, a questão da criação, a origem do universo, né, a criação do homem, dos seres, da natureza, ninguém estava presente nesse momento, né, da criação. Então, o que acontece? O autor sagrado, ele não tem, na hora de relatar, de escrever, a intenção de que seja um relato científico. Porque a pessoa se questiona muitas teorias, a Bíblia com a ciência. Isso. Mas o autor, o escritor sagrado, ele não está preocupado de dar uma resposta científica para as questões que são levantadas naquela época, naquele tempo, né? Por exemplo, no Gênesis 2, capítulo 2, nós temos ali A formação do homem e da mulher. a formação do homem e da mulher. E aí a gente vai ver que quando o autor escreve esse texto, o Gênesis 1 está em primeiro, se você olhar aí, o capítulo 1, mas o capítulo 2 do Gênesis, ele foi escrito primeiro que o 1. Antes do que o 1. Então ele não está numa ordem cronológica, entendeu? Foi Mas colocado esses na dois ordem na textos hora eles se de- completam, Na hora de complementam. editar o livro é que se Isso. colocou numa certa ordem de entendimento. Mas na hora de ser escrito, houve alguns assuntos que antecederam a Exato. outros. Depois foram unidos, foram assimilados. Isso. Então, aí o que acontece? No capítulo 2, nós estamos num período da monarquia, Tá. né? Ele não tem intenção de ser científico, mas quando ele fala também no capítulo 1 que Deus criou, o que acontece? O povo estava no exílio da Babilônia, né? O povo hebreu, correndo o perigo de perder a sua identidade religiosa, A sua política, cultura, a sua cultura. língua, a Eles sua estavam como religiosidade. escravos na Babilônia, Certo. né? E aí também, olha, aí ele fala, né, que no sábado, Deus também, ele coloca, né, que Deus descansou no sétimo dia. E aí tem o contexto também do trabalho, né, eles estavam vivendo como eles não tinham descanso. Então, eles refletem na atitude divina a atitude humana, que é o do trabalho excessivo e a necessidade de um descanso. Isso, então eles vão colocando, questionando, escrevendo, e também quando ele fala, nessa região da Babilônia, a crença eram em vários deuses, eles eram politeístas. Isso. E a religião judaica, ela é monoteísta, a crença num Deus só, único, né, criador de todas as coisas. Então é por isso que ele fala que Deus, né, ele cria todas as coisas. Na Babilônia, os astros, a lua, o sol, a chuva, eram considerados deuses, né? E aí quando no livro do Gênesis, no capítulo que fala da criação, então existe só um Deus, as criaturas, né, os seres não são deuses, são criaturas, né? Então eles estão tentando preservar a sua identidade como povo, né, que está num lugar estranho, que está sofrendo, né? Então o autor ele vai escrever de acordo com algumas questões que são levantadas. Provavelmente esse versículo, capítulo 2 do Gênesis, ele foi escrito também num período de pós-exílio, né, sacerdotal, pelos sacerdotes, que também já não tinham mais templo, né? Então aí eles começam a colocar, a preservar a cultura, a religião deles através da escrita. Interessante isso aí, Padre Carlos. Essa questão por necessidade da própria situação que vivia o povo no exílio, sobre
os grilhões do rei do Egito, eles terem essa necessidade de exaltar a figura humana como soberana sobre toda a criação, para que isso aí sensibilizasse o rei e olhasse como é que aquele povo vivia sem dignidade. São as necessidades que vão sendo clamadas diante de uma opressão, né, padre? Tem uma parte importante do estudo científico, que eu mais ou menos coloquei na outra pergunta, que quando você começa a analisar um texto, você é capaz de perceber nele e nas entrelinhas o chamado contexto vital da origem desse texto. Ou seja, quando você está escrevendo alguma coisa, seja qual assunto for, principalmente quando se trata então de assuntos tão profundos da existência, queira ou não queira, né, o seu modo de perceber, o seu modo de sentir e o modo de colocar isso na narração, aparece a sua situação daquele momento. Né? Se você está num momento de sofrimento, vai aparecer o sofrimento e vai aparecer a esperança. Com certeza. Uhum. Se você está num momento de conforto, você vai escrever de outra maneira, né? Sem aparecer tão forte esses sentimentos e assim por diante. Então é isso que se reflete aí. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui é que também principalmente a primeira parte do Gênesis, que a gente vai se debruçar mais durante essa primeira fase dessa nova temporada nossa, é que também de outras culturas onde estavam, como é o exemplo da Babilônia, como pode ser o exemplo da Síria, onde o povo de Deus foi exilado por algum tempo, de lá também eles colhem e bebem da cultura. Sim. E isso também vai aparecer de alguma maneira, né? Agora, uma coisa muito importante, repito, nesses primeiros capítulos do Gênesis, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 11, onde está contando as origens da humanidade, da criação, foram encontrados relatos da Babilônia que tem muito a ver com aquilo que está sendo narrado nesses capítulos da Bíblia. Agora, não é uma cópia, evidentemente, e as grandes mudanças, se a gente vai comparar então o que foi encontrado de textos sobre a origem do mundo na Babilônia, não é? E o que nós temos no povo de Deus, você vai ter muitas semelhanças, e o que é diferente é exatamente aquilo que tem a ver com a revelação do nosso Deus e da nossa fé. Então, só assim para a gente ter uma ideia do que eu estou falando aqui, né? Tem um relato, um conto da Mesopotâmia chamado Atrahasis, tá? Que corresponde mais ou menos então à narração do Gênesis 2-9. O que conta esse texto achado lá, né, muito antigo na Babilônia, naquelas tabuinhas, né, cuneiformes, onde eles então faziam os seus documentos, a sua documentação escrita. Eles narram que no início do mundo existiam duas categorias de deuses, lá no céu deles, digamos assim, entre aspas, né? Duas categorias, uma elite e uma mais baixa, mas todos eram deuses, né? E o que acontece? Os deuses da categoria mais baixa, eles eram responsáveis pela manutenção das coisas, né? Tanto servir a esses deuses da elite, como também de cuidar das coisas já existentes. Eles se rebelam, eles não querem mais fazer o trabalho manual, digamos assim, né? De manutenção da classe alta e da natureza. O que acontece, então? Os deuses mais altos vão criar os seres humanos para fazer esse trabalho que os deuses elevados da categoria intermediária não queriam mais fazer. Então veja bem, não é? E ainda vai contar que antes da criação dos homens, então, para substituir aqueles que não queriam mais fazer o trabalho, existe todo um combate, né, entre essas duas categorias de deuses, com muitas pragas, com várias coisas, inclusive uma grande inundação, que vai corresponder ao dilúvio no nosso texto, onde então, por meio dessa inundação, essa categoria rebelada foi vencida, e a partir daí tem um novo reinício, com a humanidade tomando o lugar dessa categoria, né?
Então vejam que com toda certeza não vai ser tudo isso coincidência, né? Mas as mudanças, né, que acontecem, inspirado nesse relato pagão, agora um outro relato diferente, inspirado pela fé em Javé, em Abraão, mas que usa essa inspiração anterior. É muito importante a gente perceber. Então, são vamos dizer assim, entre aspas, né, que a gente diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, usando toda a história da humanidade, usando questões culturais, usando aquilo que se vivia, aquilo que se acreditava, aquilo que se conhecia até aquele momento, o relato bíblico vai pegando tudo isso, essas tradições humanas, mas dentro dessas tradições humanas, que pegam então várias origens diferentes, aí se insere a inspiração divina e a revelação de Deus. Então, aí a gente percebe que, conforme o padre Carlos enfatizou, que também os hebreus, o escritor, né, o autor do texto, os hebreus, eles foram influenciados também pela literatura pagã. Sim. Que é aí que entram, eles foram influenciados, mas pela questão da mitologia. Isso. A questão, a pessoa levanta, mas mito. Tem até um programa que fala que mito, quer dizer, é mentira ou é verdade? Né? Nesse caso aqui, é uma literatura, né, popular, que eles usavam no Oriente Próximo para narrar as origens e questões, dar resposta às questões mais profundas. Né? Por exemplo, o dilúvio. Né? Na Babilônia existia uma lenda sobre a Arca de Gilgamesh, que era um mito, né? Um mito da Babilônia. E o escritor ele pegou essa mitologia, né, e escreveu a história do dilúvio da Arca de Noé. Bom, mas aí a gente percebe assim que a narrativa do dilúvio, ela inspira-se em inundações mesmo, provocada por grandes rios do Oriente. Então ele pega aquela situação que é real, né, e pega aquela mitologia, porque é uma literatura mitológica. É um jeito de contar uma história que realmente aconteceu. Uma história que já existia, e ele vai trazer então uma figuração, uma roupagem cristã para que o povo aceite de forma melhor e eles possam até modelar seu imaginário, que já pensava de um jeito, comece a pensar de outro jeito, sem alterar muito, sem agredir muito, né, Ieda? Então, eu vou fazer o seguinte, como nós estamos já precisando fazer nosso intervalo, eu vou já pedir que vocês deem um tempinho, porque é interessante essa questão da gente entender a necessidade que os relatos bíblicos começam a ter de usar a linguagem humana para depois trazer uma associação de forma divina. Se puder, né, pegar a Bíblia, pega que a gente vai Isso, folhear, tá, gente? Nesse intervalo já vamos pegando material e já voltamos para continuar esse entendimento das escrituras antigas. Já voltamos. Voltamos, queridos amigos. Olha, nós estávamos vendo nesse primeiro bloco um assunto muito interessante. Nós estamos tentando entender não só a questão da criação do mundo, mas como se deram esses relatos. A Ieda colocou algo interessante, mas antes o padre Carlos tinha abordado um assunto a respeito dos contos que já existiam, escritos por babilônicos. Então, esses contos que davam origem a muitos mitos, a historietas, mexiam com o imaginário do povo, foi aproveitado pelos hagiógrafos cristãos, inspirados por Deus, por judeus no caso, claro, em cima dessas matrizes babilônicas, escreverem a história da humanidade, a criação do mundo, a criação dos povos, as suas origens e por aí segue. A Ieda já está trazendo outra realidade, que é como se davam esses mitos, como surgiram esses mitos. E que a escrita religiosa cristã apoderou-se dessas figuras míticas
para colocar a história cristã de forma que o povo aceitasse e fosse modificando o seu imaginário, de um imaginário pagão para o imaginário religioso. E assim nós vamos entendendo essa criação, Ieda, das histórias que nós estamos abordando aqui no Pentateuco, de forma mais específica no livro do Gênesis. Então, só retomando um pouquinho a questão da história do dilúvio, a questão do mito, que o autor, a hora de escrever o texto, ele pega então, né, uma lenda, uma mitologia da Babilônia, igual no caso, o dilúvio, existe um texto anterior, que não é do hebreu, mas é da literatura da Babilônia, chamada Arca de Gilgamesh. Então, se você pegar, existe esse texto, que é igualzinho. Ieda, a Arca de Gilgamesh. Tá? Então, essa lenda, ela existe. Aí o autor, ele pega essa lenda, né, e vai falar sobre o dilúvio, né, sobre essa salvação, essa presença de Deus na história, né, e o dilúvio, essa história da Arca de Noé, provavelmente havia muitas catástrofes na época em que o autor escreveu, as enchentes, as inundações, certo, fatos reais, né? E aí, então, o autor sagrado, ele vai pegar, né, e vai escrever, mostrando, né, que Deus, por causa do pecado, né, por causa da violência, do mal que estava cada vez mais aumentando na humanidade, Deus, ele vai destruir tudo aquilo que foi criado e vai fazer uma nova criação. A partir da água. Inunda a terra, a água vai ser um elemento aí de purificador. E recomeço. Exatamente. E provavelmente, como eles passavam pelo sofrimento, passaram pelo exílio como escravos na Babilônia, depois o pós-exílio, para reconstruir tudo de novo, inclusive o templo, né? Então não houve só um dilúvio na vida dos hebreus, assim como na nossa também. Então existe sempre aqueles momentos difíceis, de que se perde tudo, né, e um recomeço, né, e aí dentro o que é bonito é a ação de Deus, né, ele usa aí o Noé que caminha com Deus, é um homem de fé, um homem íntegro, um homem justo, que a Bíblia vai colocar no texto, e que vai reconstruir essa história. Ele e sua família. A figura da família salvação, com um fator importante aí também, né? Aqui a gente já vê os primórdios da salvação também. É Deus, né, que é sempre um parceiro do ser humano. Certo. Deus não está só para ver o testemunho, para ver o que está acontecendo, ou para pôr uma pedra de tropeço, mas Deus é sempre aquele que vai caminhar junto com o povo, né, ajudando a recomeçar. Então a gente pode dizer que ele escreveu essa história do dilúvio, né, contando também a história da salvação. Muito bem. E aí, Padre Carlos, como é que nós ficamos a partir daí com a questão mais didática? Eu sei que o livro do Gênesis vai trazer em várias etapas essa construção do entendimento da formação do povo, das origens, né, das linhagens que vão se sucedendo, né? Nós temos então essa primeira parte, ainda falando um pouco a respeito do gênero literário, ou seja, o modo como está escrito, o tipo de linguagem que é usada, né? A primeira grande parte, então, está narrando a origem do mundo, origem da humanidade e dos povos, né? É uma linguagem mítica, e aí a gente tem que entender o que estava colocando a Ieda, né? O que é um mito? É um relato do qual você tem elementos da realidade, no caso inundações. A gente pode até comparar um pouco o ambiente da Mesopotâmia com o ambiente do Pantanal, né? Baixa, cheia, anos que uma estiagem muito grande que praticamente seca tudo, parece que vai acabar, outros anos com chuvas muito mais abundantes do que o normal, que parece que vai alagar tudo também. A gente pode imaginar um ambiente semelhante, né? Nós que estamos aqui no Centro-Oeste. Então você tem elementos nesses contos que partem de uma realidade e tem elementos que a gente pode dizer que são fantásticos, digamos assim, né?
onde vai entrar na esfera de deuses, vai entrar na esfera de pessoas sobre-humanas, assim por diante. Então, nós temos que entender, pelo amor de Deus, né? Quando nós estamos falando aqui desse exemplo, desses capítulos primeiros do Gênesis, que pega, né, um conto, um mito da Babilônia e transforma de acordo com aquilo que é a experiência do povo de Deus a respeito de Javé, né? E vai introduzir, vai tirar então coisas que pertencem, por exemplo, né, ao politeísmo, a gente falou de 2 categorias de deuses, aquelas coisas todas, e vai introduzir o Deus único. Vai deixar os elementos da natureza deixam de ser seres que contêm espírito ou vida própria para serem criaturas do Deus único. Então existe essa transformação aí, não é? Mas o que eu gostaria, pelo amor de Deus, né, que a gente percebesse, quando a gente fala dessas coisas, aquelas pessoas que têm a tendência fundamentalista, que é pegar porque é palavra de Deus, tudo isso aconteceu de verdade, e não aceita esse tipo de ensinamento científico comprovado e aprovado pela igreja, né? Se quiserem pegar, e é muito importante, algumas bíblias até hoje em dia trazem, se quiserem pegar o documento do Concílio Vaticano II Dei Verbum, né? Leia, é um curtinho, e você vai estar lá, a igreja aceita esse tipo de o estudo científico da Bíblia e suas conclusões. Claro que o magistério sempre vai estar vigilante para não sair daquilo que é a verdade doutrinal também. Mas, repito, a gente não pode ter, quando estuda a Bíblia, ou quando lê a Bíblia, ou quando quer colocar em prática, né, a palavra de Deus da Bíblia, ter uma leitura fundamentalista, que quer dizer, é assim como está escrito, não pode mudar coisa nenhuma, não pode mudar a doutrina, mas não quer dizer que tintim por tintim do que está escrito ali realmente aconteceu daquela maneira. Então isso é muito importante. A função do mito nas culturas, nós estamos falando, né, e vamos dizer assim, os nossos povos autóctones daqui da nossa região, nossos indígenas, também têm os seus mitos, sim, né, a respeito sim. da criação, a respeito da origem das coisas, a respeito da origem do bem e do mal, do sofrimento, sim. e etc. O que faz o mito é dar uma compreensão, e a partir da experiência daquele povo, ele quer dar uma compreensão da origem das principais coisas da vida, afinal das contas, né? Então, por que existe o sofrimento? Por que existe a dor? Por que tem hora que faz muito calor e tem hora que faz menos calor? Tudo isso, o mito tenta dar uma explicação. Mas, acima de tudo, não é só explicar a natureza, também. Mas ele está querendo, o mito quer dizer o quê? Qual é o modo de nós entendermos a vida de acordo com aquilo que se considera a intenção do Criador, afinal das contas, né? Seja um Deus ou sejam muitos deuses, alguém criou e tem uma intenção. Daí que vem o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Dentro de uma cultura. E quando se narra a criação, então está saindo da mão desse ser supremo, seja ele entendido como for, está saindo dele. Então aquilo que se encontra nas origens vai ser sempre um critério para a vida que segue adiante, né? Como é que quisermos deuses ou como quis nosso Deus, isso é uma verdade que sai do próprio coração, né, da própria mão de Deus. Padre, e também a questão de se considerar as gerações que se sucedem, né? Ao longo de quantos mil anos que a Terra foi criada, que o primeiro ser habita essa Terra, as interpretações das coisas que nos tocam, que nos cercam, com as quais convivemos, são colocadas de forma com o entendimento de cada um. E o entendimento humano emancipou-se muito, cresceu, amadureceu. Hoje Sim. nós estamos entendendo uma linguagem totalmente eletrônica e cibernética que antigamente não existia. Então é claro que as nossas formas de ver hoje as realidades terão parâmetros diferentes.
Então essa Daí comparação entra é o muito magistério importante. que nós falamos, né? Para Isso. a medida que o mundo evolui, Isso. essa palavra fundante, digamos assim, ela vai continuar nos dando critérios fundamentais, porém que tem que Exatamente. ser aplicados às novas circunstâncias todas. Exatamente. Tá? Então, quando nós estudamos o Gênesis, né, em particular, a criação em particular, temos que lembrar, tratam-se de mitos. Agora, nesse mito, nesse modo fantástico, digamos assim, imaginativo, de narrar, existem as verdades profundas que têm que ser sempre guardadas. Nós falamos no bloco anterior, Jesus relembra como foi o princípio da criação, a relação de homem e mulher, né? Isso sai do desejo de Deus e continua sendo sempre assim. Uma verdade. É uma verdade que não se pode mudar. Agora, o como é o relacionamento entre homem e mulher através dos tempos, isso muda, né? E as pessoas até se perguntam, mas Adão e Eva existiram realmente? Né? Será que a humanidade ela surgiu de um casal? Né? Então, são questões assim, também usando uma linguagem que é a realidade que homem e mulher, no momento da história, da criação, eles existiram, tanto que nós estamos aqui. Exatamente. E nós fazemos parte desse povo, né, dos povos primitivos, nós estamos aqui porque teve um início, uma origem, né, de homem, de mulher, da família, do clã, da tribo, da sociedade. Exatamente. Para esse debate entre criacionismo e evolução, tem tudo a ver com isso que nós falamos aqui. Como é que eu entendo a palavra de Deus, esse relato? Tem que ser ao pé da letra, a criação foi em 7 dias, foi saindo tudo da mão de Deus pronto ou foi evoluindo, né? Exatamente. É aí que entram essas coisas que precisamos ter atenção. O tempo de Deus qual é? O tempo são de minutos, Deus qual são que é? semanas, são milhares de anos, né? E a segunda parte da Bíblia, para a gente encerrar isso e entrar depois, né, no conteúdo propriamente do livro todo, a segunda parte dali do Gênesis, que seria de 11:27 até o seu final, 50:26, é outro gênero literário, chamado de saga. O que é uma saga? Talvez você já tenha ouvido falar esse termo, algumas séries, né, televisivas são classificadas assim também de saga. Saga é o quê? É um relato que vai contar a história de várias gerações de uma família. E o que vai acontecendo ao longo dessas gerações, portanto, né? Avós, filhos, pais, netos, etc. Então, a segunda parte, que vai começar principalmente com Abrão, né? Depois vem Isaac, vem Jacó e os seus descendentes, José, etc. e tal, as tribos. Isso é um outro gênero literário, então, chamado de saga. Já não pode ter alguma coisa também imaginativa, mas aqui se tratam principalmente de tradições a respeito, então, das gerações de uma família que foram guardadas na memória e depois colocadas por escrito, tá? Agora a gente convida você a pegar a Bíblia, né, como nós pedimos anteriormente. Nós vamos dar um repasse no livro todo para ver as suas partes principais, né? Como é que ele vai evoluindo, como é que ele vai se dividindo, tá bom? Então pega aí, vamos lá, primeiro livro da Bíblia. Está me dizendo aí que eu vou abrindo aqui, meu padre. Isso. Assim eu vou acompanhando também, porque dos seus alunos eu sou a primeira, porque estou mais próxima, só por Obrigado. isso. Hoje o Evangelho diz não chamar ninguém de mestre, mestre é só Jesus. Nós falamos ao início desse programa, professor Ieda, que houve várias tradições, vários documentos que foram sendo juntados, cada um de uma época, até que pelo ano 600 foram todos eles unidos, mas da forma como está, basicamente, embora ainda houve algumas menores modificações até o ano 400 a.C., quando esse texto é fixado. A última última edição que mexeu de modo substancial em todo o Pentateuco e também no Gênesis, então é do tempo do exílio da Babilônia. E a fonte chamada sacerdotal, que nós comentamos no programa passado, que tem uma sigla nos estudos
de P, que seria o modo de falar sacerdote no alemão, foi a última que fez a última mexida, a última organização de como está o Pentateuco e o Gênesis. Então, essa fonte, ao redor do ano 600, repito, ela introduz marcas daquilo que ela achava muito importante e que são marcar os tempos e relatar, dar uma lista daqueles que geraram os filhos, os netos, assim por diante, marcando, então, desta maneira, toda a evolução da humanidade dessa maneira primeira, não é? E ele foi, essa fonte, então, essa última organização, foi colocando marcas em todo o Gênesis, e depois nos outros livros do Pentateuco, exatamente mostrando quem gerou quem, né? Então, fulano de tal teve tantos filhos e assim por diante. Essa é a marca que ele coloca. E já dissemos no primeiro bloco, essa palavra Gênesis, no caso, vem daí, gerações, né? Pode ser a geração inicial das coisas, como também as gerações humanas. Então, convido a gente pegar essas marcas e vendo como é que elas aparecem no texto, colocando as suas subdivisões, tá? Nós temos, logo no início, então, pegamos aí a Bíblia, né? Seu primeiro início, Gênesis 1:1 até 2:3, onde é considerado um preâmbulo, o que narra a criação do mundo. E logo em seguida vai aparecer essa primeira marca que nós falamos, está no versículo 2:4. Vamos ver se a gente consegue achar ali. Esse 2:4a diz assim: esta é a história da criação do céu e da terra. E o que vem logo em seguida é uma segunda narrativa da criação, dando ênfase ao homem e à mulher. Tá? Então é a primeira coisa, a criação do céu e da terra, ou a geração do céu e da terra. Tá? Depois vamos ter um terceiro bloco já, o primeiro é o preâmbulo, o segundo é esse bloco, que começa em 2:4 até 4:26, tá? Agora vamos lá para o 5:1. Se quiser ler para a gente, Ana. Capítulo 5, versículo 1, que vai dizer: Eis o livro da descendência de Adão. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Então ele já narrou a criação do homem e da mulher, e agora ele vai dar continuidade, não é, à descendência de Adão. E aparecem o que nesse bloco, do 5:1 até o 6:8, as gerações que aconteceram antes do dilúvio. Tá? Então aí a gente vai vendo isso. Vamos agora para a próxima marca, que é no capítulo 6, o versículo 9. Se quiser ler para a gente. Que diz: Eis a história de Noé. Então, Noé era um homem justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Então ele vai falar de Noé, a sua família, entram na arca, o dilúvio acontece, e da descendência de Noé é que continua a humanidade. Então essa parte, né, vai de 6:9, que a gente acabou de ler, até 9:29. É interessante a gente destacar aqui que Noé é descendente de Enoque, é filho de Enoque, que vem de Sete. Sete foi o filho que dado por Deus a Adão e Eva para substituir Abel. Né? Interessante. Isso, como vai mostrando a geração dos homens bons também. Dos homens, inclusive, né? Sete foi o primeiro homem a chamar Iavé, né? A invocar Iavé. Então é o homem religioso que aparece aqui na Bíblia. Então é a geração dos homens também religiosos. Tementes a Deus. Né? Isso. Tem a geração de Caim, que aumentou a maldade, a violência, mas nós temos também a geração de Abel, né, que dá continuidade com Sete, que dá continuidade com Noé. Isso, vão passando as gerações, é o interesse dessa fonte. A próxima marca está no capítulo 10, versículo 1. Vamos ver lá o que diz. Eis a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio.
E se vai dar o nome dos filhos, né? Algumas coisas características de cada um desses 3 filhos dá origem a uma família de povos, né? Então, a descendência de Noé em 6:9, a descendência dos filhos de Noé em 10:1. E essa parte vai falar então a respeito do povoamento do mundo, os povos que vão surgindo dessa descendência, até chegar a um outro momento importante, que é o relato da Torre de Babel. Sim. Que mais ainda, então, os povos se espalham porque já não se entende mais, né? Então, esse vai de 10:1 até 11:19, com esse relato de Babel. A próxima marca vai aparecer logo em seguida, capítulo 11, versículo 10. Vamos ver o que temos ali. Versículo 10, que vai dizer: Eis a descendência de Sem. Quando Sem completou 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Haja catuaba, né, gente? 100 anos. Então, Esse veja povo bem. vivia É bem. interessante a idade na Bíblia, né? Depois vai ser Antes do explicado dilúvio, isso. né? O homem vivia até 800, 600 anos. Adão viveu até 600 anos. E depois do dilúvio, Começa isso a quer dizer diminuir. que o homem ainda vivia sobre as bênçãos de Deus. Quanto mais vida, né, mais abençoado ele é. E depois do dilúvio, essa bênção vai essa começar a ser bênção, porque perdida. o mal também vai aumentando, né? A corrupção, a maldade. E aí o homem vai diminuindo também os seus anos de vida. Olha Aham. só. Esse Sem que fala aqui vai dar origem aos chamados povos semitas. Certo, Semitas. sim, aham. Que o povo de Israel faz parte dele. Certo. Tá? certo. Então é importante, ele destaca bastante isso, a origem dos povos dos quais, da família de povos dos quais faz parte Israel também, tá? Os hebreus. Então essa parte da descendência de Sem, nós falamos, vai do 11:10 até o 11:26, é curtinho, tá? Daí começa, já falamos, a segunda parte do Gênesis, onde expande a questão, onde começa agora a falar exatamente dos patriarcas, das origens do povo de Israel. Então, Mas antes da gente Sim. entrar, eu queria só ressaltar a questão aqui, que também no Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, ele usa também essa Isso. genealogia, Exato. né, para falar da origem, da De árvore Jesus. genealógica de Jesus, a descendência de Jesus. Tá. Então ele pega também, né, esse jeito de escrever as gerações para dizer que Jesus também teve uma descendência Pra humana, não só confirmar, divina, né? Confirmar. No Confirmar. caso é Lucas, ele pega a genealogia de Jesus desde Adão, usa essas Desde partes Adão. até agora. Mateus E de Mateus Abraão. pega de Abraão em diante, que é onde nós vamos começar agora. Mas essas marcações, exatamente é que dão possibilidade de reconstruir a genealogia de Jesus nesses 2 evangelistas. Então a segunda parte vai começar em 11:27, vai até o final do livro. A primeira marcação está exatamente nesse versículo, 11:27. Vamos ler ali. Que vai dizer: Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Arã. Arã gerou Ló. E assim vai falar para a gente. Taré, pai de Abrão, né? É caldeu, está numa região, a gente sabe logo nesse início de relato, Deus vai pedir a Abrão que saia de Ur dos caldeus e vá lá para a terra prometida, a terra santa, né? Como nós chamamos hoje. Então, nós temos primeiramente aí a história de Abraão e Sara, que vai até o capítulo 25, 18. No final aí dessa parte toda que nos fala de Abrão e de Sara, vão aparecer 3 pequenas marcas ainda a respeito da descendência de Abrão. 25:1, vamos ler ali, por favor? 25:1 vai 25, dizer: vamos puxar. Abraão tomou ainda uma mulher que se chamava Setura. Ela gerou Zanrã, Jexã, Madã, Madiã, Gesboque e Sué. Isso, depois agora 25:12. Outra esposa de Abrão, outra descendência dele. Eis a descendência de Ismael, o filho de Abraão, que lhe gerou Agar, a serva egípcia de Sara.
Eis os nomes dos filhos de Ismael, segundo seus nomes e sua linhagem. Então, é a descendência de Abraão a partir de Agar. Certo, Né? que era escrava de Sara. Exatamente, que o primeiro, o grande filho, no caso é Ismael, os povos ismaelitas, onde estão os árabes principalmente, que vivem brigando aí com os hebreus, né? A próxima marca, um pouco mais adiante, 25:19. Aí vem a descendência de Abraão e Sara. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Então aí veja bem, né, da descendência de Sara, Isaque e os outros patriarcas, né? Então nós vamos ter de 25:19 até 36:43 a história de Isaque e Jacó, tá? A outra marca, já vamos para frente, lá no capítulo 36. 36:1. Que vai dizer: eis a descendência de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elon, o Eteu; Oolibama, filha de Ana, filho de Sebeon, o Orreu, e por aí vai. Isso, e por aí vai. Então aí vem dos filhos de Isaque, né, Esaú e Jacó. Isso, né? Que são os mais então, conhecidos. Jacó já entra na descendência de Isaque e aqui os descendentes de Esaú, outro irmão. Que são os povos edomitas, que estão sempre ali ao redor, brigando também com os hebreus pela posse da terra. E finalmente nós vamos ter em 37:2, já bastante lá adiantado, a última fase do Gênesis. Eis a história de Jacó. Aí vem aquela história gostosa sobre José, né? José tinha 17 anos e apacentava o rebanho, todos aqueles irmãos os que o invejavam. Os 12 filhos Linda que história, geram as 12 história. tribos. É. Né? Então essa última parte, a partir de 37:2 até 50, o final, toda essa parte final grande do livro do Gênesis, é a história dos filhos de Jacó. Né? Ó, a gente pensa e a gente diz assim, mas isso é muito cansativo. Gente, mas a partir de lermos, ouvirmos falar, ou folhearmos e observarmos esses nomes, é que a gente vai associar a contenda, a confusão, os impasses que acontecem no mundo oriental em cima dessas gerações, né? Então, é muito interessante para a gente ter noção do porquê um briga com o outro, do porquê o outro quer a terra do outro, e assim a gente vai entendendo essa saga milenar que vai nos indicar o porquê de toda essa confusão que a gente acompanha hoje em dia. Eu quero imensamente agradecer a todos vocês, essa nossa companhia que nós estamos aqui desfrutando de vocês, nesse estudo maravilhoso sobre o Pentateuco, de forma muito gostosa, nesse primeiro livro do Gênesis. Quero convidar vocês a estarem conosco. Gente, olha, eu vou falar aqui que essa página da Bíblia, programas inéditos, você vai encontrar sempre nas terças-feiras, às 21 horas. 20 vai horas, ser 21 horas e 30, né? Ou 21 horas? 21 horas. Na terça-feira, sempre um programa inédito. Você vai repetir, se você perdeu, na terça-feira, às 14 horas e às 20 horas Não, deixa eu repetir. Terça-feira, o programa inédito, às 14 horas e depois repete às 20 da noite. Na sexta-feira, às 11 da manhã. Então, você que está iniciando curso bíblico, você que está fazendo teologia, você que faz por internet, nós tivemos aqui a presença de uma aluna, começando agora, a Márcia. Quero entregar o meu abraço a você, Márcia, foi um prazer tê-la conosco em nosso estúdio. Acompanhe o programa, esse programa enriquece muito você, vai estimular, vai motivar, porque a gente vai ver que a Bíblia é uma grande história, belíssima, apaixonante, que vai fazer com que você realmente queira continuar os seus estudos. Então, fiquem conosco, a TV Imaculada agradece e nós pedimos constantemente suas orações para que os nossos teólogos estejam sempre disponíveis a nos prestar esse grande socorro e entender as Sagradas Escrituras. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa inédito do Página da Bíblia, terça-feira, 14 horas. Até lá! Salve Maria Imaculada!